Queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Lembrando aos pais que nós temos um berçário, nós temos uma rede de criança. Então, os pais, sei que tem criança dentro do templo, né? Se você quiser ficar mais confortável, né? Você pode levar o seu filho para a rede. Você fica mais à vontade, né? E eles também. Romanos capítulo 10, eu quero ler com você do versículo 8 ao versículo 15. Romanos 10, do versículo 8 ao versículo 15. Se você está comigo, a palavra do Senhor diz assim: Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém? Pai, eu quero te agradecer essa noite, oportunidade de mais uma vez, como igreja, podemos estar aqui neste lugar, e esse momento que para nós é único, onde nós paramos, depois que nós te adoramos, depois que nós oferecemos o nosso culto, nós paramos para te ouvir, entendendo que através da tua palavra o Senhor nos dá direções, através da tua palavra o Senhor nos alimenta, o Senhor nos edifica, nos consolida, o Senhor nos exorta. Através da tua palavra somos alimentados espiritualmente, porque entendemos que o Senhor fala através dela. Por isso nós abrimos o nosso coração nessa hora e te pedimos: fala mais uma vez conosco, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Quem gostaria de ouvir uma notícia boa? Vou perguntar de novo. Quem gostaria de ouvir uma notícia boa? Muito bem. A notícia hoje é boa. Jesus mandou que nós pregássemos boas notícias, pregássemos o Evangelho. Nem toda pregação da Bíblia é Evangelho. Existem pregações que são profecias de exortação, são ensino. Tem muitas mensagens bíblicas que não é uma boa notícia, às vezes é uma palavra de juízo, ainda que seja a pregação da Bíblia. Então, nem toda pregação da Bíblia é a pregação do Evangelho. Mas toda pregação do Evangelho vai ser uma pregação bíblica, seja ela em Gênesis, em Êxodo, em Levítico, em Número, em Apocalipse, não interessa. E eu preciso diferenciar isso, porque Jesus mandou que nós pregássemos o Evangelho, não desmerecendo a importância de qualquer outra pregação. Muito importante nós nos assentarmos e falarmos sobre assuntos bíblicos que nos exorta, que nos direciona, muito importante.
Mas a ordem de Jesus foi que pregássemos o Evangelho, que anunciássemos ao mundo uma boa notícia. Porque essa é a tradução de Evangelho. O significado de Evangelho é boas novas, é uma boa notícia. Isso é a pregação do Evangelho. E é interessante porque o apóstolo Paulo, ele está nesse capítulo dessa carta que é reconhecida como a carta mais teológica que ele escreveu, a carta aos Romanos, é uma carta profundíssima de doutrinas, de teologia, onde ele trata a soberania de Deus, onde ele trata a responsabilidade do ser humano em relação à salvação, enfim. Essa carta aos Romanos é uma carta tremenda, onde ele tenta explicar algumas coisas que humanamente são inexplicáveis. É aqui nessa carta que, quando ele tenta discorrer sobre a soberania de Deus, e ele, com todo o seu esforço e conhecimento teológico e do própria experiência que ele teve com Deus, ele não consegue, ele percebe assim no desenrolar dos seus argumentos, que ele não consegue falar tudo, porque era impossível falar tudo. No final ele fala, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, e ele, porque não tinha como, Deus é grande demais para a gente entender, Deus é grande demais para a gente explicar, né? Os feitos de Deus, a soberania de Deus é grande demais para a nossa mente humana alcançar. Então é essa carta aqui que ele fala sobre esses temas tremendos, e aqui no capítulo 10, principalmente esses versículos que eu li para você, ele vai tratar especificamente de salvação. E ele encerra esse pedaço, né, essa parte que eu li para você, falando justamente: conformosos são os pés do que anuncia as boas novas, que anuncia o Evangelho, pessoas que chegam com boas notícias. Coisa boa, né? É receber boas notícias. Porque notícia ruim chega rápido, não é verdade? Notícia ruim chega rápido. E às vezes notícias boas as pessoas até retêm, nem compartilham. Mas a ordem de Jesus foi que pregássemos, que anunciássemos boas notícias. E a boa notícia do Evangelho, é lógico, ela está ligada à salvação. Essa é a melhor de todas as notícias. Existe salvação para nós. Existe uma eternidade, existe um céu. Existe um Redentor, existe alguém que pagou um preço, alguém que abriu uma porta, alguém que criou uma oportunidade para que o perdido seja salvo, para que o pecador seja perdoado. Então essa é uma boa notícia, a melhor de todas, tem salvação para nós. Fala com a pessoa ao seu lado assim: eu tenho uma boa notícia, tem salvação para nós. E eu queria compartilhar sobre essa boa notícia da salvação e mostrar para você, dentro desse texto, como receber, no sentido de experimentar e viver essa boa notícia. Como receber isso? Como que eu devo administrar essa boa notícia que eu vou ouvir essa noite? Presta atenção, porque cada ponto que o apóstolo Paulo vai discorrer nesse texto aqui tem a ver comigo e tem a ver com você. Você vai se encontrar nessa palavra de alguma forma ou de todas elas. Vamos lá. Como receber para mim essa boa notícia? Em primeiro lugar, é entender que é para mim. Essa boa notícia é para você. Fala com a pessoa ao seu lado, olha, essa boa notícia é para você. Porque quantas vezes que nós ouvimos boas notícias e que não tem a ver com a gente? E a gente fica feliz, né? Fulano foi sorteado lá no supermercado e ganhou um carro. Puxa, que notícia boa! Mas não foi você. Foi outro que ganhou, né? Uma pessoa foi aprovada no vestibular e passou para a medicina. Puxa, que notícia boa! Mas não foi você. A gente fica feliz com a notícia boa que chega para os outros. Mas o Evangelho não é uma notícia boa para os outros. O Evangelho é uma notícia boa para mim. Olha o que o texto está dizendo, verso 12, ele vai explicar o seguinte: pois não há distinção, é para todos, não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. O que o apóstolo Paulo está dizendo
É justamente jogando por terra a ideia que havia que a salvação era só para judeu. E depois que o evangelho chega para o não judeu, criou-se uma competição, como se uns tivessem sido alcançados pela graça e os outros não. Aí Paulo vem e joga a ideia por terra e diz: não, essa boa notícia era tanto para o judeu como para o grego. Deus não faz acepção de pessoas, então a salvação é para todos. Essa é uma boa notícia. Que independente se a pessoa do meu lado vai receber a boa notícia, se a pessoa do meu lado vai aproveitar a boa notícia, se a pessoa do meu lado vai se alegrar com a boa notícia ou não, ela é para mim. Essa é uma boa notícia. Eu entender o que João, registrado no conhecido e reconhecido versículo mais citado da Bíblia de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, essa boa notícia, ela não tem que passar por cima da minha cabeça e eu simplesmente me alegrar porque alguém recebeu uma bênção, recebeu uma vitória, conquistou algo. Não, essa é uma boa notícia porque ela tem a ver comigo. Que bom que outras pessoas recebem, que bom que outras pessoas podem experimentar, que bom que todos podem experimentar, mas que bom que eu faço parte desse todo. Não existe exclusão para o propósito de salvação de Deus. E nós deveríamos receber isso como uma excelente notícia. Porque nós somos possivelmente excluídos em muitos lugares. Possivelmente você já se sentiu excluído em algum ambiente. Possivelmente você já se sentiu fora de um contexto, em algum lugar. Você já se sentiu discriminado, enfim, ou não bem-vindo em algum lugar. Tem muita gente que às vezes tem até traumas disso. Pessoas que às vezes têm que administrar complexo de inferioridade porque se sentiu diminuído em determinados ambientes, até familiares. E tem muita gente que às vezes transfere esses complexos, esses traumas, para a sua relação com Deus, achando até que Deus é capaz de amar todo mundo e não a Ele. Achar que Jesus pode ter morrido e Jesus pode ser capaz de perdoar qualquer um, menos Ele. Mas a boa notícia é que não tem distinção. Jesus morreu para salvar você. Se só tivesse você nesse planeta, Jesus morreria para salvar você. Não tem distinção. Não importa se você é rico ou pobre, se sente bonito ou feio, se você é preto ou branco, se você tem estudo ou não tem estudo, se você é gordo ou magro, não importa quem seja você. Se você nasceu nesse planeta, Jesus morreu para salvar você. Você faz parte de um propósito de salvação. Essa é uma boa notícia. Não existe exclusão no reino de Deus. Hoje existe exclusão para tantas coisas, né? Hoje existe exclusão para tantas coisas. E hoje é criado departamentos para inclusão. Escola tem que ter departamento de inclusão. A igreja, departamento de inclusão. Coisas que deveria ser simplesmente muito natural. Somos seres humanos que estamos no mesmo lugar e todos fazemos parte disso aqui. Mas alguns, por se sentirem excluídos, precisa ter algum movimento para as pessoas se sentirem incluídas. A ótica divina não existe exclusão, porque Deus não olha a gente de maneira distinta. Não há judeu, não há grego, não há diferença. Ele morreu por todos, para salvar todos, porque ama todos. Essa é uma boa notícia. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Deus não faz acepção de pessoas, não faz acepção de sexo, não faz acepção de nada. Se você é gente, não existe céu para cachorro, não existe céu para o seu pet,
Notícia ruim, ficou triste? Tem gente que vai ficar triste. Poxa, não devia ter falado sobre isso, né? Mas você não vai encontrar seu pet no céu. Seu pet vai morrer primeiro que você. E você não vai encontrar ele no céu. É pet. Não existe céu para pet. Não existe céu para o seu gatinho. Não existe. Existe céu para a gente. O céu, a eternidade, foi preparada para aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Existe um céu para nós. Segundo, não devia ter te frustrado, mas a boa notícia é que, apesar do seu pet não entrar, você entra. Segundo, como receber essa boa notícia de salvação? Primeiro, eu preciso entender que ela é para mim. Segundo, eu preciso decidir crer nela. Porque o apóstolo Paulo, ele trata essa boa notícia com uma responsabilidade pessoal, onde cada um precisa responder diante da opção que Deus está nos dando. Olha o que ele diz, vou ler para você do verso 9 ao verso 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Presta atenção que todas as vezes que o apóstolo Paulo fala da fé, ele está falando se com a tua boca confessares, se creres de coração, se com o coração creres, sempre será uma condicional, porque crer é uma decisão que cada um precisa tomar na vida. Na verdade, aonde colocar a minha fé é a decisão. Presta atenção, todo ser humano tem fé. Isso faz parte da natureza divina em nós. Quando Deus fez o ser humano, Deus colocou no ser humano a capacidade de crer. Todo ser humano crê. Todo ser humano tem fé. A grande questão é, onde eu ponho a minha fé? Essa é a grande questão. Então você vai ver os esotéricos, que às vezes acreditam na energia de uma pedrinha. Não acreditam em Deus, não acreditam no Criador, mas acreditam que se ficar segurando uma pedrinha, que eles serão energizados, vai receber ali uma força. É a fé deles. Alguns creem em ídolos, são os devotos de São Jorge, de Maria, eles creem, e eles pegaram a fé deles e colocaram em alguém que fez algo relevante, e que eles acreditam que aquela pessoa pode fazer algo por ele também. Entenda que eles creem. Alguns decidiram crer em teorias. Então, muitos cientistas creem na teoria de Darwin. E o homem é resultado de uma evolução que veio, que é uma coisa que eles nunca vão explicar de onde veio, mas que em algum momento virou uma ameba, uma bactéria que virou um macaco, que evoluiu e virou gente. Eles nunca vão explicar de onde que nasceu a bactéria, a ameba, seja lá o que for. Mas eles creem naquilo ali. Você entende que todo mundo crê? Tem gente que crê em si. Tem gente que está convicto de que todo o sucesso que ele tem, de que tudo que ele conquistou é ele, porque ele é o cara, porque ele é bom, porque ele é esforçado. Ele acredita nele, só nele. Ele não precisa de Deus, ele não precisa de nada fora dele, ele é suficiente para ele. Está crescendo demais essa ideia, virando muitos temas de estudo do narcisismo, que está aí em alta nos nossos dias. Só queria que você entendesse que fé você tem. Todo ser humano tem. E a grande questão é, para essa boa notícia ter a ver comigo, eu preciso decidir colocar minha fé
no lugar certo. Essa é a grande questão. Porque o que o texto está falando é de alguém que morreu por nós. O texto está falando de Jesus. O texto está falando do Filho de Deus, do Verbo que se fez carne, que tomou forma humana, que nasceu aqui como ser humano, que andou como ser humano, que se entregou numa cruz, que morreu, que ressuscitou ao terceiro dia, que subiu aos céus, que prometeu que vai voltar, e que fez isso para perdoar os meus pecados, fez isso para pagar um preço que eu por mim mesmo não poderia pagar. Está dizendo aqui que se eu colocar a minha fé no que Jesus fez, se eu crer nele, eu serei salvo. Olha que notícia boa, porque nessa fé não tem uma alternativa, ou uma possibilidade, ou uma dúvida. Ele está simplesmente dizendo: se creres, será salvo. Olha que notícia, eu não dependo de ter coisas ou de não ter coisas. Eu não dependo de pessoas para isso, eu só dependo de mim. Que é uma das melhores coisas da vida, né? Quando as decisões que eu tenho que tomar só dependem de mim. Que às vezes parece que tem coisas que a gente está sempre dependendo de alguém. É igual time de futebol no final de campeonato, que ainda que ele ganhe, ele depende de resultados. Aí fica naquela ansiedade, né? Eu já fiz a minha parte, mas eu estou dependendo que os outros façam a dele. Isso é tão ruim, né? Que você cria uma dependência e às vezes a pessoa não corresponde, e depois de você ter feito tudo certo, você ainda vai se dar mal porque o outro não fez o que devia ter feito. Mas ele está dizendo aqui que não. Essa fé aqui só depende de mim. Só depende de eu tomar uma decisão. Eu tenho essa fé, aonde que eu vou colocar essa fé? Eu queria desafiar você hoje. Deus não te trouxe aqui para passear, Deus te trouxe aqui para te dar uma boa notícia. A boa notícia é que Deus quer salvar você. A boa notícia é que Deus quer te dar vida eterna. A boa notícia é que Deus preparou um céu para nós, uma eternidade para nós morarmos com Ele. E a única coisa que Deus está nos desafiando a fazer é pegar a nossa fé, que eu já coloquei em tantos lugares, que eu já coloquei em igreja, que eu já coloquei em religião, que eu já coloquei em Maria, em José, em Pedro, em Papa, em pastor, em apóstolo, em bispo, seja lá em quem for. Eu pegar essa fé e colocar em alguém que morreu por mim, que merece que eu creia nele, que eu confie nele. Pegar a minha fé e colocar em Jesus. Jesus morreu por mim, Jesus deu a vida por mim, Jesus derramou o sangue dele por mim, Jesus ressuscitou por mim, eu creio nele, porque a palavra de Deus, ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Ele é o único. Se eu crer nele, só nele, porque ele é suficiente, eu sou salvo. Posso ouvir um amém? Decida crer em Cristo. Se você quer receber essa boa notícia para você, independente de qualquer coisa, decida crer em Cristo. Terceiro, tão importante como crer em Cristo e tomar essa decisão, para que essa boa notícia seja boa notícia para a minha vida, eu preciso ter coragem de confessar. Meu celular está falhando, ou é a bateria que está acabando, ou está alguma dando uma zica aqui. Então, em terceiro, tenha coragem de... Deixa eu ver se da última vez fui eu que mexi no negócio, aí ficou falhando. Tenha coragem de confessá-lo. O mesmo texto que ele fala de fé, ele fala da importância de confessar. Isso é muito legal. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. O texto, verso 10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. A importância, por que o apóstolo Paulo traz essa importância, confessar Jesus? Por que ele trata isso como algo tão ligado à salvação eterna? Por que isso? Porque era muito comum, como nos dias de hoje, é muito comum, pessoas que às vezes declaram: não, eu creio em Deus, mas na hora de determinadas situações, em determinados ambientes, elas negam Jesus. Negar Jesus em momentos de pressão não é algo novo. Quando você olha para a Bíblia,
Você vê um Judas negando Jesus. Você vê Pedro negando Jesus 3 vezes numa só noite. Gente, a diferença de Pedro para Judas foi que Judas não se arrependeu. Foi essa a diferença. Judas não se arrependeu e Pedro se arrependeu e se tornou um grande apóstolo. Mas ele negou Jesus 3 vezes numa só noite, porque ele se viu pressionado. Você também é um deles. E ele ficou com medo. Se eu falar que eu sou, eu posso ser morto. Se eu falar que eu sou, eu posso ser aqui maltratado. Vão rir de mim, vão debochar da minha fé. Não, eu não conheço, não sei quem é. Eu sei que você não faz isso, né? Quando você está em determinados ambientes e alguém chega para você e pergunta assim: você é evangélico? Não, não sou não, eu só frequento uma igreja, eu gosto muito, o pastor é engraçado. Não, sou evangélico? Não. Eu vou na igreja que eu gosto, eu vou lá, é bacana, os caras lá, tem lá um telão, bacana, eu vou lá só por causa disso. Se você não entender que a sua falta de coragem, você está simplesmente negando Jesus, como Pedro negou, como Judas negou, como tantos negaram, e que isso é decisivo para a sua salvação. Se você não entender isso, você vai viver dentro da igreja, no final você não vai estar na eternidade com Jesus. Porque a eternidade com Jesus é para aqueles que na terra tiveram coragem de assumir que era de Jesus. Por isso que com o coração eu creio, mas com a boca eu confesso. Não adianta eu dizer que Deus conhece meu coração, mas eu com a boca eu nego. Com o coração eu creio, mas com a boca eu confesso. Não é só confessar quando eu estou na igreja, não é só confessar quando eu estou num templo, mas é confessar onde eu estou. As pessoas precisam saber de quem você é, as pessoas precisam saber a quem você serve, as pessoas precisam saber quem é o Senhor da sua vida. Não é simplesmente qual igreja que você frequenta, não. A igreja que você frequenta é o menos importante. O mais importante é o Jesus que morreu por você e que você não tem vergonha de assumir que você vive para Ele. Porque a mesma Bíblia que me diz a respeito de confessar, ela diz: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Se você tem vergonha de Jesus entre os seus colegas na escola, se você tem vergonha de Jesus entre os seus amigos empresários, se você tem vergonha de Jesus na sua família, não pense que o céu é para você, porque o céu é para quem não tem vergonha de Jesus. Se com a boca eu confesso, porque no coração eu creio, eu não nego, eu sou de Jesus. Eu aprendi isso com um pastor, e eu faço isso, é uma prática. Todo ambiente que eu chego, primeira oportunidade que eu tenho, já declaro que eu sou. Eu não frequento muitos ambientes fora de igreja, né? Meu ambiente geralmente é igreja. Mas eu frequento uma academia, por exemplo. Então, todo mundo na academia, todos os professores da academia, todos os alunos que eu tenho acesso, todos sabem que eu sou pastor. Eu já chego, cumprimento todo mundo, já mexo com algum que tem sempre aqueles que falam mais alto e tal. Então eu gosto sempre de cumprimentar esses. Primeiro, você chega lá, aí o cara já fala alto para a academia inteira ouvir. Fala, pastor! Eu falo assim, pronto, estou protegido, todo mundo já sabe que eu sou pastor. É assim. Porque se eu tiver vergonha daquele que morreu na cruz por mim, como é que eu posso querer passar a eternidade com ele? Se eu tiver vergonha de assumir isso, como é que eu posso esperar que ele me receba de braços abertos na eternidade? Eu não posso ter vergonha disso. Essa é uma palavra boa. Essa é uma notícia boa. Tem salvação para nós. Mas se você quer que essa boa notícia alcance você, confesse isso. Assuma isso. Assuma com orgulho. Porque a maior honra que tem, gente, é ser de Jesus. É muito legal, né, quando a gente adquire assim, uma certa posição na sociedade e as pessoas se sentem assim, honradas em serem suas amigas, né? Aí é legal, que às vezes você encontra com alguém, conheci fulano lá e falou que é seu amigo. Aí meu amigo, quem é, gente, que é meu amigo? E às vezes eu não sei nem quem é, mas às vezes esteve comigo alguma vez na vida, né? Me cumprimentou e tal. Mas se sente que não, porque eu sou amigo do fulano.
Não, porque eu sou amigo, sei lá, do prefeito. Ah, porque eu sou amigo do César. Ah, porque eu sou amigo do apóstolo. Desculpa o termo, grande M. Se você morrer, amigo, nenhum deles vai poder fazer nada por você. O máximo vai ser chorar do lado do seu caixão e ajudar a carregar para jogar dentro da tumba. Mais nada, irmão. Você pode ser amigo até do Alexandre de Moraes, ou se você é mais de direita, do Elon Musk. Mas se você não é amigo de Jesus, você está perdido, irmão. Então não tenha vergonha de ter Jesus como seu amigo. Não tenha vergonha de ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque o coração que crê, a boca confessa. Posso ouvir um amém? E por último, para que essa boa notícia seja uma boa notícia para mim, eu possa viver essa boa notícia, eu preciso ter a iniciativa de buscá-lo. Olha que palavra tremenda, o verso 13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todas essas palavras no final estão falando de salvação. Se crer, será salvo. Se confessar, será salvo. A salvação é para todos, independente de judeu e grego. E aqui no verso 13 ele está dizendo: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas eu vejo esse invocar como uma iniciativa que eu preciso tomar na vida. Eu preciso tomar essa iniciativa de, em algum momento, eu buscar Deus. Em algum momento eu tenho que ter Deus como prioridade e eu buscá-lo, eu invocar esse Deus na minha vida. A palavra de Deus diz, Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele vai se deixar achar. Lamentações diz que bom é o Senhor para a alma que o busca. O profeta Amós diz: buscai-me e vivei. Então, quando eu olho para a Bíblia, eu enxergo um Deus soberano, Senhor de todas as coisas, autossuficiente em tudo, que não precisa de mim para nada. Mas eu olho para esse Deus na figura daquele pai do filho pródigo que está no Evangelho de Lucas, de braços abertos, esperando o filho que volte para ele. Ele não precisa de mim, mas ele quer que eu me volte para ele. Se eu me voltar ou se eu não me voltar, não muda nada para Deus, mas ainda assim Ele me quer. Ele quer ser achado. Você sabe como é que às vezes eu olho para Deus? Eu olho para Deus assim, igual quando a gente está brincando de pique-esconde com o filho. Quem nunca brincou de pique-esconde com o filho? Não é coisa boa de brincar de pique-esconde com o filho? Você esconder atrás da cortina e deixar o seu pé aparecendo. Porque tudo que você quer é que ele te encontre. A alegria dele quando te encontra para fazer festa, encontrei, né? Enfim, eu olho para Deus assim, ele querendo ser achado, mas ele vai ser achado por quem buscar. Eu só preciso buscar, que ele vai se deixar achar. Buscar-me-eis e me achareis. Ele não está dizendo assim, me busque, pode ser que um dia você me encontre. Não, ele está garantindo, buscar-me-eis e me achareis. E todo aquele que buscar, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A mesma palavra que o profeta Joel, quando anuncia o derramado do Espírito Santo, ele fala que o Espírito Santo seria derramado nos últimos dias sobre todos. E no final ele diz: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tudo que Deus quer é nos salvar, mas sempre a responsabilidade de uma iniciativa, de uma decisão vai partir de nós. Jesus fez por nós tudo que Ele poderia fazer. E tudo que era necessário ser feito para a nossa salvação. Todo o preço que precisava ser pago, Ele pagou. Mas a iniciativa, Ele não pode tomar por nós. E é muito importante, irmãos, eu entender algo. Deus está aqui. E como é bom eu saber que todas as vezes que a gente se reúne num lugar para cultuá-lo, ter a certeza de que Ele se faz presente. Esse é
a grande segurança e o grande desafio para nós pregadores, porque nós estamos falando de alguém e esse alguém está presente ouvindo. Então eu sei que ele está aqui. E ele veio aqui e nos trouxe aqui para promover uma oportunidade. É assim que eu olho. Para promover uma oportunidade. E ainda que os perdidos sejamos nós e não ele. Eu ouvi essa frase esses dias de um pastor, ele falando, alguém testemunhando, não, porque eu encontrei Jesus. Ele falou assim, você não encontrou Jesus, Jesus não está perdido. Jesus encontrou você. O perdido somos nós, não ele. E de fato, os perdidos somos nós, ele nos encontrou. Por isso que a palavra de Deus diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Não fomos nós que o escolhemos, mas ele que nos escolheu. Então é assim que eu olho. Ele está aqui. Ele de alguma forma nos escolheu para estar aqui. E ele aqui esperando que cada um de nós simplesmente o invoque, para que todos nós possamos sair daqui com uma boa notícia. Jesus morreu para nos salvar. E eu fui salvo por isso. Essa é a palavra. Espero que você tenha entendido. Você vai sair daqui com uma boa notícia. Vamos ficar de pé que eu quero orar com você. É para você. A boa notícia é para você. Decida colocar a sua fé nele. Tenha coragem de confessá-lo aqui e aonde você estiver. E nessa hora, você vai fazer uma oração comigo e você vai invocar a Deus. Você vai buscar a Deus agora comigo. E ele vai se deixar achar por você. A boa notícia é que não importa como você chegou, importa como você pode sair. Eu queria que toda a igreja fechasse os olhos agora, por favor. Não é nenhum ato religioso, eu acho que é simplesmente uma posição confortável. Eu gosto muito de fazer essa oração com a minha mão sobre o peito, com a minha mão sobre o meu coração. Essa sensação de que o meu coração está batendo, eu estou vivo. E eu tenho a sensação de que quando a gente coloca a mão no coração e fala algo, de alguma forma a gente se sente mais sincero naquilo que a gente está falando. Pode ser uma sensação só humana, mas ela é sincera também. Então, se você quiser colocar a mão no seu coração, faça. Eu queria orar com você e eu queria que você repetisse uma oração comigo. Toda a igreja, independente de quem você é, eu não sei qual a motivação que te fez estar aqui, mas eu queria que você repetisse essa oração comigo agora, por favor. Diga assim: Senhor Jesus, eu entendi a tua palavra. Diante de tantas notícias ruins, o Senhor me trouxe aqui para ouvir uma notícia boa. Tem salvação, tem perdão para os pecados. Isso é para mim. Eu faço parte disso. E diante dessa palavra, eu decido agora. A minha fé é depositada exclusivamente em Jesus, no sacrifício que Ele fez por mim. Nessa oração, eu declaro com os meus lábios: Jesus, eu creio em Ti, e eu Te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Perdoa os meus pecados, porque essa noite vim Te buscar e eu quero Te encontrar. Eis-me aqui. Amém.